Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos estudar estruturas lógicas, estrutura lógica de relações arbitrárias. Bom, então, quando a gente fala livre arbítrio, né? A gente geralmente representa na habilidade social algo que está mediante ao previsto e o imprevisto, né? É previsto que você escolha o que é melhor para você. Só que dentro do universo de escolhas, o arbítrio, ele às vezes permite que você escolha algo que não está dentro da lógica onde você se elogiaria ao escolher algo que faz bem para você. A lógica nada mais é do que dar um passo e em seguida dar o outro para se manter equilibrado e de pé. As estruturas do nosso corpo de se manter de pé estão editadas pelos músculos plantares dos pés. Esses músculos plantares, eles oferecem a conexão dos pés com a cabeça, estruturando inervações lógicas de movimentos balanceáveis para manter o indivíduo em equilíbrio. Porque existem vários tipos de equilíbrios no universo que são propagados, e esses equilíbrios desequilibram outros universos para se manterem propagando em força. Então, estruturas de forças às vezes precisam atacar e às vezes precisam se defender para manter o organismo em status de equilíbrio, sendo de certa forma mantendo sua lógica organizada, né? Mantendo suas conexões em controle, em contrato de habilidade, né? E aí o que acontece? Toda informação ela marca um ataque, e desse ataque marcado, ela desinformar uma defesa que aparentemente revelará àquele contrato de desinformação um equilíbrio. Então a gente tem primeiramente a luz de um ataque, a memória desse ataque que desenvolveu uma informação que deformou uma informação que nobremente faz com que o leitor dessa informação consiga coordenada de reagir a esse registro e ordenar a partir desse registro um equilíbrio para processamento, para entendimento, para equilibrar o momento. E isso é seguir a lógica, é estar em lógica e corresponder à lógica em estruturas de lógica. Porque a gente exibe na nossa natureza, em sociedade, vários tipos de ataques que marcaram as vidas. Eu sou uma marca de muitos ataques. Eu represento alguém que sobrevive, que se adaptou a muitos ataques. E você também. E as coisas do jeito que elas estão também. Então, às vezes a bagunça ela é uma defesa para um ataque que a gente não vê, a gente não sabe,
A gente apenas precisa de ter lógica para conseguir chegar na luz da informação dessa justiça que às vezes para nós ainda é injusta, porque não temos habilidade, coeficientes de qualidade, de entendimento e processamento desse universo de informações, né? E a estrutura e as relações da lógica em arbitrariedades nos levam a tangenciar coisas que a lógica promete em processo de ataque, pois todo ataque pressente um medo, pressente um risco, pressente uma dor. Só que às vezes as dores elas são reais, às vezes são imaginárias, porque às vezes as pessoas sentem dor só de imaginar que alguém pode atacar elas. E às vezes uma informação vindo de alguém pode ser dolorosa para uma pessoa, mesmo que essa informação seja uma informação boa, uma educação, seja um conselho. Então existem as pessoas que são preparadas ou precisam se preparar para as outras, assim como a informação, ou assim como as pessoas que querem ver a luz, elas se preparam para todos os tipos de luzes, né, dentro dos universos de registros em atividade para os organismos e as organizações. Nós desenvolvemos forças resultantes nos vários experimentos e experiências que a gente faz com os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, toda essas árvores de vida que em nós se organiza como um ser. Então isso é lógica. E aí a gente vai trabalhar um pouco mais de forma profunda esse lado de estrutura lógica de relações arbitrárias. Vamos dizer que o arbitrário aqui são as informações. Né? E aí o que acontece? No universo de informações, a gente tem formas que às vezes não conseguimos contemplar o entendimento, processar. Estão no arbítrio, né? E aí o que acontece? A gente está se educando para prever lógica em tudo. Porque quando a gente encontra a lógica, né, a gente sabe que no meio da lógica tem um caminho, uma passagem, né? Então, no meio da lógica tem uma passagem, né? Tem uma passagem para o entendimento, para a força de equilíbrio. Então, quando a gente encontra uma área de lógica, no centro dessa lógica, dessa área, existe um equilíbrio. E aí a gente sempre está buscando esse centro
de equilíbrio ou centro de sensações. É aonde que é a fonte das reações, a fonte das forças, né, das relações de forças. E dessa fonte emana estrutura, né? Vamos dizer que a fonte aqui é uma semente. E aí dessa fonte ela vai sendo pulsada, a semente pulsa no solo, né? E esse pulsar vai gerando muita força para a semente aqui, porque ela vai se irrigando de matéria de contração. E a matéria de contração vai materializando essa semente, e essa semente ela vai crescendo de tal maneira que ela consegue conviver desassociando a natureza, né? Então essa semente ela consegue conviver desassociando-se à natureza. E nessa desassociação, ela se apronta para o sacrifício. Né? Ela se apronta para o sacrifício. É o centro da inervatura programada. Dessa semente. Ok? Bom, e veja só, a gente tem quando em crescente, né? Quando em momento de crescente, a gente tem um movimento. E esse movimento, ele só é cancelado, você só cancela o movimento Como assim cancelar o movimento? Você dissente o movimento a partir da porcentagem de equilíbrio. Então é aquela história, né? Você tem um ônibus aqui andando, né? E esse ônibus, e você é o carro aqui, né? Ó, você é esse cara aqui andando e você tem um ônibus. Você sente o movimento do ônibus sendo esse cara aqui. E você sente o movimento dele sendo esse aqui, esse cara aqui, né? Então, olha só. A gente tem esses sentidos aqui, né? Um está para o outro. Agora, se esse mesmo cara tiver aqui, ó, estiver aqui sentado aqui, ó, dentro do ônibus, ele não vai sentir o movimento. Por que que esse aqui sente? Esse sente em relação ao ônibus e esse não sente. Porque esse aqui, ó, está em... Ele está dentro, ele está em... Esse aqui está off. Off em que? Na linha. Nessa linha aqui, ó. Então essa linha aqui, ó, essa line aqui, ó, ela representa para nós o equilíbrio. E qualquer variação dessa linha entre duas fontes de movimento, a gente consegue mesurar o desequilíbrio entre elas,
né? Então, essas lines estão em todos os lugares. Elas estão para todos. Elas se chamam lines de forças. E aí a descrição dessas lines de forças nos mostram equilíbrios e desequilíbrios. O equilíbrio defende. O desequilíbrio ataca. O desequilíbrio tem medo. O equilíbrio tem coragem. E assim a gente vai atuando o movimento. Dessas ondas aqui. Ok? Nós vamos atuando aqui, ó. Tá vendo o que eu tô fazendo aqui? As lines, né? As lines. Essas são as lines que formam o corpo. Corpo de lines. E cada uma dessas lines, a gente tem forças atuando nelas. Só que quando a gente tem um grupo de lines sobre força, a gente tem uma organização de lines de forças. E essas organizações de lines de forças vão atualizando os organismos e os seus estados de contração em função de conviver desassociando-se à natureza. Só que essa contração, ela faz as marcas de atividades. Essas marcas de atividades vão formando textos de informação lógica. Então, toda transformação que você aplica a partir dessas lines de forças em composição são para nós lógicas de atividade. Acontece que muitos de nós em programas, né? Programas de civilidade, de civilização, por exemplo, o programa da educação, o programa do trabalho, o programa da família, o programa da saúde, o programa do lazer. Então, muitos de nós, a partir desses programas de civilização, começamos a nos parecer muito uns com os outros. E aí a gente começou a ver um para tudo, né? É o universo dos uns. Uns em grupo se formam organizações de uns. Uns estão para uns. Então, uns estão para uns. Isso para nós é proporcionabilidade. E agora eu consigo responder vários porquês graças a esses uns aqui, ó. E a proporção. Então, tudo ficou atingível porque a gente construiu um caminho de um
Salvador. Então, para tudo existe uma entrada e uma saída e uma certeza de que se esse pessoa adotar essa atividade aqui, o equilíbrio sobre o desequilíbrio, no final vai sair um adaptado, ou seja, um salvado de equilíbrio. Ok? Então, isso é estrutura lógica de relações arbitrárias. Refere-se à forma como organizamos o pensamento quando lidamos com relações que não são naturais nem fixas, mas criadas por convenção, escolha ou contexto. Exemplo de relações arbitrárias: símbolos, regras sociais. Então vamos lá, ó. Vamos pegar isso daqui. Exemplos de relações arbitrárias: símbolos, regras sociais, unidades criadas pelo ser humano, critérios de comparação subjetivos, valores atribuídos a objetos ou ações. Ou seja, por que é arbitrário? Porque você pode escolher o quanto desse símbolo é simbólico a você. Quanto você obedece essas regras sociais, o quanto essas unidades representam realmente para você dentro de determinado contexto, e assim sucessivamente. Estrutura lógica significa identificar elementos, definir relações entre eles, estabelecer regra de conexão, verificar coerência interna. Então, beleza. Isso aqui é como se você é o caminho, né? Caminho. Você identifica os elementos, define as relações entre eles, estabelece regras de conexão e verifica coerência interna. Tudo isso aqui é feito automaticamente pelo organismo sobre as contrações de resolução sistemática, né? Raciocínio lógico aplicado a situações diversas. A capacidade de usar princípios lógicos, ordem, causa, consequência, implicação, equivalência, negação, para resolver problemas em diferentes contextos. Então vamos lá, ó. Capacidade de usar princípios lógicos. Isso aqui é o raciocínio.
E aí a gente tem situações diversas, situações adversas. Então isso aqui é mais ou menos quando você vai dirigir um carro ou alguma coisa, né? Ou se dirigir pela estrada, né? Você tem situações adversas que mesmo programando o circuito para tornar essas situações previstas, você só vai estar seguro se você andar muito de carro e conhecer o universo dos imprevistos, levando esses imprevistos a algo que a gente chama de mais previsível, né? Prevendo o futuro de um momento, né, próximo, né? Então, como que você faz isso dentro da nossa natureza de organização lógica? Você utiliza a ordem, a causa, até porque todas as deformações no universo em escala humana são as que mais interferem no humano em relações de momentos, como por exemplo, dirigindo um carro, né? Causa, consequência, implicação, equivalência, implicação, equivalência e negação. Então, vejam só, se você tem uma ordem, você meio que você consegue prever, se você fizer uma análise subjetiva do tempo que tem para acessar cada dessas ordenadas, você consegue prever pelo menos o tempo que você vai levar para chegar até aqui, por exemplo. Então, ordem ajuda a prever tempo e as condições que decaem com o tempo, né? O que decai com o tempo? Energia. Então, você tem uma coisa de consequência aqui, ó. Energia aliada ao tempo. Se você gasta mais tempo, mais energia. Então, você tem a consequência da perda de energia. A causa é a demora. Implicação. Isso pode implicar num estresse do organismo que se espera. Isso é equivalente a um prejuízo, né, desse organismo e né, as negações que isso pode causar. Resolver problemas. Então você tem que, tudo isso aqui, é importante para você resolver os problemas em determinados contextos. Por exemplo, como o cotidiano, a matemática, linguagem, filosofia, ciências, relações humanas e decisões práticas, né? Mas você tem que ter muito cuidado com a resolução do que isso te atende, né? As resoluções do que isso coopera para você. Exemplo simples. Se toda regra é arbitrária, mas toda regra precisa ser coerente, então a arbitrariedade não elimina a lógica. Então, por mais que seja arbitrário, existe lógica. Existe a lógica no arbitrário. Só que às vezes no arbítrio é mais difícil de você aplicar uns princípios, né? Dificulta a aplicação desses princípios.
E muitas das vezes isso aqui são, por exemplo, os elementos, os antônimos. Os antônimos, eles geralmente fazem a situação parecer arbitrária, né? Como se o antônimo retirasse a ordem das coisas, né? Conexão entre os dois conceitos. Relações arbitrárias precisam de estrutura lógica para serem compreendidas, usadas, transmitidas. Sem lógica. O símbolo não comunica. Com lógica, o arbitrário vira sistema. A regra não funciona, o sistema vira linguagem. A relação não se sustenta. A linguagem vira realidade social. Isso aqui é legal. Importante. Em uma frase síntese, o raciocínio lógico é o instrumento que organiza relações arbitrárias para que elas se tornem compreensíveis, funcionais e compartilháveis. Então, como que você compreende algo? Você compreende algo quando você está em sintonia com esse algo. Colinergicamente falando, você... Eita. Parece que minha câmera deu problema. Então, como que você compreende as coisas? Você geralmente fica em sintonia com esse algo. Você entra dentro desse algo, mesmo que dentro da linha de raciocínio desse algo, dentro da linha de ordenações movimentáveis desse algo. E mesmo que você precise seguir os caminhos de orientação que esse algo revela, a partir da desinformação de marcas no tempo de movimentação desses alvos. Então, como o ambiente agora que está em obras, ele tem muito barulho de máquina cortando coisas, né? Motores com rotações por minutos muito elevadas, né? Discos de ferro cortando madeiras e aços, essas coisas. O ambiente não está muito agradável para praticar a organização do discurso pela promoção de entendimentos, né? Essa ocupação com essas flores, esses produtos de entendimento que a gente pode chamar de frutos, né? Porque no futuro a gente se dá por melhor quando a gente se agarra, a gente digere esses frutos de entendimento, né? E a lógica é um deles, não é à toa que desde novo você leva seus filhinhos para a escola para aprender lógica e aprender a estruturar a lógica e se organizar no meio de várias lógicas, que são os coleguinhas, e as reações que os coleguinhas têm mediante a presença do seu filho, isso e aquilo. Bom, e até que a gente sofria muito, a gente organiza força para estar nas linhas de obrigação. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar nessas linhas de organização e que
assim nós estejamos com o Senhor e com a sua presença e com o melhor que o Senhor tem para nós, não é mesmo? Obrigado, Jesus, por esse momento. E a gente vai ficando por aqui e no próximo vídeo a gente vai continuando entendendo isso, até porque todas as questões que a gente lidar com elas têm esse lado arbitrário de mexer com a gente e testar a gente se a gente tem lógica ou não para respondê-las da maneira que sistematicamente ela está organizada para ser respondida. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!